começou o percurso, na verdade. Estava conversando com o Roberto antes, comentando um pouquinho algumas livrarias antigas, e eu lembrava dessas livrarias que eu comecei a trabalhar em 98, numa livraria no centro. E desde então sempre trabalhei no varejo, em livrarias. Em 2015, depois de trabalhar 10 anos na Livraria Cultura, eu saí e comecei a Livraria Simples, casa onde eu morava na Moca. Ela hoje fica numa casa na Bela Vista e começou numa casa também num sobrado, só que essa casa era a casa que eu morava. Eu costumo falar que a livraria começou mais, apesar de o sonho sempre me acompanhar, de ter uma livraria, mas ela começou mais por necessidade mesmo. Falar assim, é o que eu sei fazer, então eu vou abrir uma livraria. Então era mais uma necessidade do que um sonho. Na altura que eu abri a livraria, essa nova versão da livraria, digamos assim. Começou com livros usados também, basicamente, e aos poucos a gente foi conseguindo crédito com as editoras para pegar os livros consignados, e crédito na catavento, que super parceiro desde o começo. Ainda tem usados, né? Os usados ficam no mercadinho agora? Os usados ficam no mercadinho, até 2022 eles concorriam no mesmo espaço, a livraria tinha novos e usados no mesmo lugar. E aí a gente abriu o mercadinho e aí separamos os usados dos novos, que realmente a operação é muito diferente, demanda, a gente controla menos a entrada do que com os livros novos, a gente consegue controlar minimamente isso, já é difícil também, mas os usados a gente não controla, né? Chega um volume muito grande de repente, aí tem um trabalho grande para ser feito. Foi um pouco esse o começo. E a miúda? Bom, primeiro dizer que super legal estar aqui, Mônica, celebrando com você 6 anos de livraria, foi uma inspiração para tanta gente. Bom, a miúda, eu e a Tereza somos educadoras, então a gente saiu do chão de escola para habitar o chão das livrarias, da Livraria Miúda. E o projeto é um projeto que a gente foi tecendo ao longo de muitos anos, assim, a miúda não surgiu de repente, acho que tinha um pouco que a gente via que não tinha uma livraria especializada perto de onde a gente morava, e frequentava as grandes e achava que não tinha o cuidado com a curadoria dos infantis. A Livraria Miúda é uma livraria especializada em literatura infantil. E daí a gente começou a entender aí que as grandes estavam entrando em crise. A gente foi tecendo a ideia de ter uma livraria pequena, especializada e que pudesse ser esse terreno habitado pelas infâncias. O livro sempre foi uma presença pra gente. A gente queria também que a livraria fosse uma espécie de centro cultural, assim, para as infâncias, com a narrativa do livro sendo a principal, e somos uma livraria, essencialmente, mas também a gente, com a nossa experiência com as infâncias, pesquisando infâncias há muitos anos, a gente pensa também muito cuidadosamente na programação. Sempre que tem um lançamento, a gente faz muito lançamento, sempre tem uma atividade pensada para as crianças, que a gente pensa junto. Então, um espaço cuidado para as infâncias, todos os aspectos. Estamos há 4 anos, contando sempre muito com a ajuda, muito do Beto da Ana, se agrupando com as outras livrarias para o próximo tema aqui do Toda a História. Mônica, conta. 6 anos. 6 anos. A gente chega lá nos 9. Eu sempre amei livro. Minha família é uma família de comerciantes em Minas. E eu sempre falei que eu não queria ter comércio, porque comércio é escravidão. E eu pensava, gente, Deus me livre, não quero. É boca bendita. Falava, se um dia eu tiver um comércio, vai ser uma livraria. É o único comércio que eu toparia ter. O universo. Você joga pro universo e disputa. Em 2018, eu tenho uma crise geral de vida, na minha outra vida, e eu decido fazer outra coisa. Achei que depois de 18 anos trabalhando em RH e com empresas, grandes empresas, não fazia sentido mais pra mim. A gente estava vivendo um momento político muito crítico e pra mim aquilo não faz o menor sentido. E aí eu decido sair. E o meu sócio que estava aqui, eu conversei com ele e falei, Alcide, eu quero sair, não aguento mais, isso aqui não faz mais sentido. Ele falou, você vai fazer o quê? Claro, você abrir uma livraria. A gente chutar a mão da barraca, ô louca, viver de sonho. Isso foi mais ou menos em agosto de 2018. Aquelas coisas, tá cansada, estressada, vai fazer um sabático, depois você vai desistir desse negócio. Eu falei, não, tudo bem, eu topo o sabático, mas vamos ver. Em abril eu saí da empresa no ano seguinte e comecei a pesquisar o mercado e conversar com pessoas. Os primeiros lugares que eu fui foi a Catavento, que me recebeu com portas abertas e me acolheu e foi super bacana a conversa. O Júlio, especialmente, me recebeu lá para um café e conversou muito, me apresentou o Roberto, me apresentou uma parte da equipe e todo mundo me acolheu muito. E como a Maria falou, é um mercado que acolhe a gente e isso dá uma coragem, né?
né? Ó, gente louca, mas é isso mesmo. A gente acolhe porque a gente sabe que as pessoas vão sofrer. Bora lá. Pode sofrer, mas a gente sofre junto. E assim nasceu a Livraria da Tarde. Eu fiquei maturando mais ou menos de abril até junho, fazendo conta, fazendo plano de negócios. Em junho tomei a decisão, fui conversar com muita gente do mercado, recebi algumas indicações. Meus livreiros que começaram comigo estão aqui, Matias, Tamires e Azil, que deve estar chegando aí, acreditaram nesse sonho. Foi muito louco, eu já fiquei emocionada. E aí veio a pandemia. Já no dia 20 de dezembro a livraria não estava pronta. É o famoso soft opening. Porque eu falei, eu vou abrir, porque eu já estava pagando o aluguel, eu já estava com as contas chegando, eles já estavam contratados. Eu falei, eu vou abrir. E aí o infantil não estava acabado, mas eu falei, eu não quero nem saber, eu vou abrir assim mesmo. E foi muito legal. A gente abriu e a gente foi super acolhido também. A vizinhança, todo mundo adorou. As pessoas passavam aqui e falavam, ai, que bom que não é mais um bar. Que alegria ter uma livraria. Eu lembro da Alana Rox aqui do Purana, ela passava aqui e falava, gente, eu ficava olhando e falava, tomara que não seja um açougue, porque ela é vegana. Ela falou, no dia que eu descobri que era uma livraria, ela fez um vídeo, postou nas redes dela. Bombou, foi muito legal. E aí, 3 meses depois veio a pandemia. Mas a gente resistiu, estamos aqui, graças a clientes como a Carol, que é minha vizinha aqui, que foi super apoiadora, e vários de vocês, amigos, a Luciana Reis está aí também. Desde o primeiro dia, ela foi uma das primeiras clientes a entrar aqui na livraria, comprar. Deu certo, estamos aqui contando essa história. A Mônica fala muito sobre essa coisa do bairro que acolheu. Eu já vi, assim, quando eu venho aqui, o Cedinho fica num lugar que parece uma cidade do interior. É quem é, o que gosta, o que viajou, que tá feliz, que tá triste. Você foi da Moca pra Bela Vista, eu imagino que seja diferente. Vocês veem criança crescer, eu adoro ver criança crescer dentro da livraria, eu adoro. A gente fica vendo, vai aprender a andar aqui. Conta um pouco, assim, o que é uma livraria de rua? Qual que é a diferença, assim, não é livro? O que é uma livraria de rua? Eu acho que uma livraria de rua é um espaço que afeta a comunidade, o entorno. No nosso caso específico de ser uma livraria infantil, a gente vê muitas crianças crescendo, a gente vê o público mudando, elas crescem, outras nascem e começam a frequentar. Não raro ouve criança chorando na frente, quero entrar, não, hoje não, eu quero. Então tem uma relação assim muito forte, tem escolas perto, é uma relação que a gente estabelece com as pessoas, e a gente vê que a gente sabe o nome de todas as crianças, de nenhum pai nem mãe. E a gente, enfim, afeta a comunidade de algum jeito. A gente tem um bloquinho de carnaval de rua, que fica na frente da livraria, a gente faz festas populares, festa junina, tem o boi, então marca umas datas, uns rituais que são pra comunidade. Tudo que a gente faz é aberto pra todo mundo, de graça. A gente acaba se relacionando com o bairro. É uma rua que não tinha nenhum comércio, tinha um cabeleireiro só. Agora tem padaria, tem loja, tem ateliê. O espaço vai se transformando, afetando a cidade de várias maneiras. E eu acho que isso é o principal de uma livraria de rua, essa relação com a comunidade, com o entorno. Acho que é das coisas mais legais essa diferença entre a livraria de rua, vamos dizer, uma livraria que fica num shopping. Já trabalhei em livraria de shopping, tenho essa experiência de ter livraria na rua, já trabalhei em livraria de bairro também. E faz uma diferença enorme quando você, além de também ter um papel mais receptivo, normalmente as pessoas vão procurar mais uma livraria. A livraria ganha facilmente a simpatia das pessoas. A Mônica é mais ainda. Ela tem um molho. Na rua da livraria hoje é uma coisa muito especial, porque eu tô morando lá também. A gente tem a livraria e há uns 3 anos eu também tô morando na mesma rua. Então é Uma delícia morar na rua da livraria. eu atravesso a rua e já tô na... E o mais legal é isso de ter esse senso comunitário aflorado. A gente tem a sorte também, a Rua Rocha, ela tem muitos prédios com fachadas ativas, então tem um comércio embaixo. Quase todos os prédios têm comércio embaixo, isso faz uma diferença maior ainda, eu diria. Hoje, agora às 15 horas, vai levar uns livros embalados, livros infantis, que tem nas cidades das crianças, um projeto com um pastor, que é o Natal Solidário, que ele faz com as crianças lá da comunidade. Porque o bairro também tem esse aspecto que faz a livraria ter um papel mais importante ainda, que é ter uma população
não acessa tanto da leitura. Às 16 horas vai ter um lançamento na porta de um bar que fica na Rua da Livraria, que é o Bar do São Manuel, lá, que é um grande parceiro comercial nosso também. Então a gente já armou vários eventos ali. Tem a Dona Geralda que leva, vira e mexe, leva um bolo ou umas plantas pra benze a planta, ela coloca no seu bolso. Enfim, umas coisas assim que deixa realmente mágico e faz sentido tanta gente sonhar em ter uma livraria, porque é a parte boa. E a livraria de shopping, as que eu trabalhei, ou livrarias de avenidas ou locais muito agitados, eu acho que é uma dificuldade um pouco maior, mas acho que ainda assim é possível algum trabalho em conjunto, comunitário, etc. Assim, é um prazer. Fala, Mônica. Gente, vamos bater uma salva de palmas pra Mônica. Essas me deixam sem graça. Eu acho que tem uma diferença enorme mesmo de uma livraria de shopping para uma livraria de rua, porque a livraria de rua cria esse sentido de comunidade. As pessoas gostam de fazer parte, assim. Isso é muito legal. A gente percebe que tem um sentido de meio que família. Eu lembro que na pandemia tinha um menininho jovem que ia lá, como é que ele chama? João. Sempre teve um podcast. Ele fez uma série de indicações de livros, né? Ele se sentia, acho que um pouco dono ali, pertencendo aqui. E aqui também a gente sente muito isso. Eu tenho vários clientes que, infelizmente, mudaram daqui. Estava falando com a Carol, que é aqui do bairro, que a gente morava de frente para outra. Infelizmente, mudei daqui. Mas eu amo esse bairro. Eu tenho vários clientes que, durante a pandemia, ou logo depois da pandemia, mudaram, mas quando vêm para São Paulo, fazem questão de estar aqui. Então, eu tenho uma cliente, por exemplo, que mudou para a Suíça e ela leva a sacolinha da livraria da tarde, aí ela manda foto. A gente está aqui no parque, ó. Aí ela tem um filhinho, o Otto. A gente viu o Otto na barriga da Andréia. Agora ele entra correndo aqui, ele tá lendo. Eu me emociono, não tem jeito. Eu tenho todo ano, quando ele vem, eu tiro fotos dele. É a coisa mais linda do mundo. Eu acho que isso não tem preço mesmo. É o lado bom mesmo da gente poder fazer. E aqui também a gente tem muitos eventos que todos são abertos para a comunidade. A gente tem um clube de leitura que já tem 5 anos que acontece com a Beth aqui, que é uma das mediadoras do clube, voluntária, que vem sempre, que se prepara. E as pessoas amam vir aqui, fazer parte disso. Eu acho que é esse sentimento que faz muita diferença. A gente saber o nome dos clientes, saber o que eles estão vivendo. Infelizmente a gente já perdeu alguns clientes que faleceram. Recentemente, a Bel Coelho lançou um livro, a chefe, que é a dona da Cuia. A mãe dela era minha cliente aqui, a Ângela. Ela vinha aqui quase todos os dias, sabe? Ela trazia bolo pra gente, vamos tomar um cafezinho? E a gente fazia aqueles bate-papos longuíssimos. Quando ela morreu, pra mim foi assim, uma perda enorme. Até hoje a gente passa em frente ao prédio que ela morava, a gente lembra dela. E quando a Bel lançou o livro, eu fiquei super emocionada, gente. Aí comecei a escrever uma mensagem pra Bel, gente, a Bel nem sabe quem sou eu. Você bem, tá louca? Ela até veio aqui, quando a Ângela faleceu, todos os filhos vieram aqui. Então é isso, é maravilhoso mesmo. E aí, bom, a gente passou disso, de se apoiar ao outro e compartilhar os sofrimentos e ajudar a superar as agruras para as alegrias. E assim, dessas coisas todas, nasce o mapa. Eu vim aqui, aliás, eu preciso ver se tem mais, porque você me deu uns 5 ou 6 para eu levar para o Sebinho e eles fizeram um brute. E aí fica aparecendo gente, eu preciso do mapa! Eu não sei se eu vou conseguir mais. Contem como surgiu e como que isso está encontrando, porque de fato, assim, você tem um mapa mostrando essa rede, eu acho que é muito bacana. É uma coisa que pessoas que gostam de livro, que gostam de visitar a livraria, usufruem muito. Contem, então. Essa ideia, ela foi lançada esse ano, mas ela já está sendo gestada há algum tempo. Desde 2023, um grupo de livreiros começou com um grupo pequeno, que éramos nós. Tudo começou, inclusive, na Livraria Miúda. Eu e Beto, a gente foi lá conhecer a Miúda, porque a gente gosta de prestigiar as livrarias que abrem. E a gente falou, pô, conhece Miúda, conhece Miúda. Vamos lá um dia, vamos. Aí a gente mandou pra cima, a gente tá indo aí, tudo bem, tudo bem. E aí começamos a conversar e a gente falou, poxa, a gente podia fazer um encontro, chamar mais gente, a gente sofre tanto, talvez a gente podia beber. Ia ser divertido. E aí vieram outros livreiros também. Desses encontros,
livros, surgiu a primeira ideia. O mês de novembro é um mês desafiador para os livreiros, porque é o mês das Black Fridays, é o mês da Feira da USP, que a gente sabe que existe, que vai continuar existindo, mas a gente também precisa continuar existindo. A gente não pode pular o mês de novembro. Então a gente começou a pensar em ações para trazer as pessoas para a livraria. A primeira ação que a gente fez foi aquele cartaz ali, Ame Livros o ano todo, frase da Júlia, que eu amo essa frase. Visite as livrarias. E era um marcador de páginas também que a gente pediu para as editoras que rapidamente toparam entregar na Feira da USP. Foi muito legal. Em 23, em 24, a gente se reuniu. E aí a gente convidou algumas editoras e mais livrarias para poder a gente pensar numa ação conjunta durante a Feira da USP. E aí a gente fez a festa do livro das livrarias de rua. E aí com o apoio das editoras. E a gente também fez os marcadores. Aquela arte ali é do Flávio Kaufmann, que fez voluntariamente para nós, queridíssimo amigo do TT. Ele fez de novo em 24. E aí esse ano, a nossa amiga Cecília, lá da Banca Tatuí, que eu comentei anteriormente, que também está fazendo aniversário hoje, a Cecília sempre foi muito incomodada, ela falando, a gente precisa fazer alguma coisa mais ativa. E ela tinha a ideia do passaporte, vamos fazer um passaporte. Ela chegou a fazer numa parceria com o CPF, ano passado. Eu já não lembro de mais nada. E fez, mas ela acabou fazendo das livrarias do centro. E aí ela sempre falava, a gente precisava fazer alguma coisa. E esse ano ela visitou a Filadélfia e lá ela conheceu o mapa das livrarias de rua da Filadélfia. E quando ela chegou aqui, ela falou, gente, achei um negócio que a gente precisa fazer aqui. A semente já vinha lá daqueles outros anos que a gente vinha pensando em ações. Mas ali se meio que concretizou. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Foi isso, porque a Cecília trouxe um mapa e ela mostrou, a gente fez um encontro na loja 42 para, enfim, eles iam apresentar o catálogo. E com o mapa na mão, deu uma materializada nessa possibilidade da gente fazer. E a gente entendeu também que São Paulo tinha essa força. As livrarias de rua estão ganhando, acho que cada vez mais espaço, muitas estão abrindo, e a gente falou, pô, acho que a gente tem quórum para fazer esse mapa. E no final dessa reunião, a gente quase sem querer, e a vida é muito boa, né? A gente falou, vamos então marcar um encontro. Tinham outras livreiras, outras livrarias, e a gente marcou inclusive na Bíblia, as meninas agitaram lá, foi super legal, vamos já fazer na Bíblia, e entrega bem legal, para quem não conhece. E assim foi o nosso primeiro encontro, que eu acho que tinha o quê? Umas 16, 14 livrarias. Toparam fazer esse mapa, foi tudo muito rápido. Eu acho legal a gente dizer isso também. O mapa da Filadélfia, que foi a nossa inspiração, assim, acho que ele demorou 2 anos para ficar pronto. Foi uma política pública, isso é outra coisa importante de dizer. E o nosso, acho que foi feito em 2 meses, uma loucura, assim, e também com uma força nossa, porque o pontapé inicial pra gente fazer esse mapa foi a nossa força ali de 37 livrarias topando e tal, uma grana pra gente fazer. Claro que depois a gente ampliou, acho que vocês podem falar melhor sobre isso. Essa rapidez e essa vontade de fazer, de materializar essa beleza que eu acho que é um presente para a cidade de São Paulo, um presente para as leitoras e leitores, enfim. Então, a partir dessa reunião na Bíblia, a gente começou a chamar, fazer convite para outras livrarias. Então, depois que a gente já tinha assim o básico para fazer, a gente começou a contratar a equipe. Então, acho que é legal só para a gente prestigiar aqui, né, todo mundo que participou. Então, ficaram responsáveis pela edição do mapa o João Varela e a Cecília Bolar, que são da loja 42, Banca Tatuí e Livraria Gráfica. Aí a produção ficou com a Bianca Mantovani. A Bia topou o sonho logo de cara, assim. Ela falou, eu topo, vou fazer, porque nós, como livreiros, a gente não conseguiria amarrar tudo isso, costurar tudo isso. Precisava de uma pessoa que fizesse isso. E a Bia foi maravilhosa. Beto ficou com a gestão financeira. Eu fiquei com a gestão de apoios. Comunicação, Júlia e TT. Gente, quem não segue, siga lá nas redes Mapa das livrarias Rua Underline SP, que tá muito legal. Aí, um dos livreiros que tava com a gente falou, gente, vocês não querem fazer um site? Eu faço pra
vocês. E aí a Mundos Infinitos, o Renê da Mundos Infinitos fez. O projeto gráfico foi do MZK, fez acontecer o mapa ficar dessa forma. E a Isadora Ferraz, que foi a nossa ilustradora, que fez essas belezuras de desenhos, assim, que vão ficar para sempre pra gente. Ela cedeu os direitos dessas imagens. A Isadora fez, então, 37 ilustrações de fachadas. Na verdade, ela fez muito mais, porque ela fez um rascunho, aí passou, aí as pessoas aprovavam, aí não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ela teve uma trabalheira danada, mas ela foi guerreira, fez assim, ficou maravilhoso. Tá muito lindo o mapa, prestigiem as livrarias. E depois que a gente já tinha o pontapé inicial, a gente foi atrás dos apoios. Então eu preciso agradecer porque tá aqui o Edu, que é da Booking, que foi o primeiro a dar um ok pra gente, assim, como patrocinador. O Roberto da Catavento, que foi também o segundo. Eu pedi apoio, eles, não, a gente vai patrocinar. A Gráfica Viena, que foi uma parceira também, que Teco, que é o dono da gráfica, a gente conheceu ele, a gente tinha só a ideia na cabeça, ele falou, podem contar comigo. 15 mil mapas vocês já têm garantido que eu vou imprimir para vocês como apoio. E, gente, nem tinha mapa ainda, tá, gente? Aliás, a gente não tinha nem começado nada. Mas o Teco foi, assim, um super apoiador também. E depois a gente conseguiu o apoio da Suzano, que fez toda a diferença pra gente passar de 15 mil cópias para 40 mil cópias. E aí as editoras foram topando. E foi muito legal, assim, porque quando as editoras a gente apresentava, o Beto me ajudou a contato com as editoras e gestão dos apoios, todas as editoras, assim, empolgadas. Nossa, que ideia massa! Que legal, bora, vamos fazer. Pode contar com a gente. Foi uma experiência muito bonita, coletiva. Isso eu acho que tem um valor incrível, inestimável. Porque a gente às vezes tem uma sensação, o empresário tem uma sensação de estar muito sozinho. E com o mapa, a gente se sentiu no coletivo. E todo mundo apoiando todo mundo. Isso, pra mim, pelo menos, foi uma experiência única que eu vivi. Sou muito grata por ter participado de tudo isso. Uma curiosidade, quando eu cheguei de táxi, quando eu tava encostando no táxi ali, eu desci do táxi, uma menina passou e falou assim, eu preciso pegar o meu mapa das livrarias. Eu acho que a repercussão foi muito positiva. As condições estavam boas, favoráveis, são favoráveis, na verdade, para esse tipo de iniciativa, e a ideia é que a gente faça uma segunda edição, incluindo outras livrarias, porque tem muita livraria que não saiu. Então repercutiu muito, acho que isso foi uma coisa muito positiva, e a outra coisa importante é essa, assim, muitas livrarias acabaram não saindo do mapa, algumas cidades, universidades prestam um serviço muito bom também, porque foi essa correria mesmo, não foi uma coisa institucional, teve tempo de fazer uma chamada aberta, e também, eu não sei, eu vou falar por mim, mas eu acho que todo mundo, a gente não esperava que a coisa fosse ter um impacto tão grande assim, tanta gente passasse a saber e se interessar pelo mapa, e eu queria ficar bonito, a gente desconfiava, né, mas que tivesse esse alcance grande. A assim, gente tinha dúvida até se outras livrarias iam aderir. Quando a gente falou, nossa, tem 30, tem 35, tem 37, a gente foi celebrando isso. E algumas também não fizeram. Aí já se arrependeu, falou, tem gente querendo fazer pergunta? Eu participo de um grupo de leitura e a moderadora é uma pessoa da Venezuela, que mora na Venezuela. E eu soube do mapa das livrarias por ela. Eu sou aquela super pesquisadora que faz parte dos grupos ligados à literatura daquele Brasil. Eu achei fantástico isso. Que ela comemorou esse mapa a partir da Venezuela e anunciou isso antes de eu saber. Já me pediram esse mapa para Costa Rica, eu já mandei para Costa Rica, já mandei para Milão, já mandei para Espanha, para Madrid, e aqui no Brasil eu já mandei para umas 4, 5 cidades que as pessoas falam, manda um mapa para mim. Então eu acho que além de tudo, vocês vão ser inspiração para outros lugares. Então, lindo, maravilhoso. Só parabenizar vocês. Trabalhei aqui desde o comecinho, fui lá na editora também, fui muito parceira, e admiro demais o trabalho de vocês, a gente sabe que não é fácil, tem muitas dificuldades, de todos os lados, mas o trabalho que vocês fazem é importante, e que bom que vocês existem. Parabéns. Quero aproveitar e fazer uma pergunta, agradecer ter participado em nome da Booking Info, a turma toda aí, eu sou super apoiador das livrarias como um todo, de rua, de shopping, a gente tem que abrir mais livrarias, mas eu queria saber se vocês já sentiram o impacto de alguma maneira econômico de pessoas que não conheciam a livraria, já de alguma maneira o mapa já está refletindo no dia a dia de vocês. Lá na Miúda a gente já recebeu algumas pessoas, tem muita gente que quer fazer o circuito todo do mapa.
A gente começou hoje? Então, agora vão vir as férias, principalmente nas férias escolares. Tem muita gente falando que vai gabaritar. Então a gente já recebeu assim, algumas pessoas que vêm só para pegar o mapa. Muito obrigada, tchau. Que acabam conhecendo. Então lá a gente já recebeu várias pessoas. Lá ainda tem, gente. Porque como a gente trabalha isso, muitas escolas também estão sabendo e repetiu isso também nas escolas, isso foi legal também. E tem uma outra coisa que aconteceu umas 4, 5 vezes lá na Miúda, de pessoas que não estavam sabendo do mapa e que quando eu apresentei, nossa, 37! E olha que nem são todas. Então também eu acho que tem esse convite para conhecer outras livrarias e a partir disso conhecer uma outra cidade, né? Uma cidade de leitores, fazer essa circulação literária. Então tem esse presente mesmo. Vocês vão às vezes lá só comprar um livro e falar, que legal, vou conhecer outras tantas. A gente nesses últimos anos, tipo o Renato, depois da pandemia, teve essa coisa que a gente viu as livrarias muito grandes terem dificuldades e a gente viu umas livrarias pequenas surgirem cada vez mais, que seria uma coisa que cada vez mais as pessoas percebem que é importante, que elas querem ter isso na vida delas. É uma tendência que a gente está vendo que é muito bonita, e vocês estão mostrando isso. Com certeza. Mudou muito nos últimos 7 anos, assim, esse panorama mesmo das livrarias. Do varejo do livro aqui em São Paulo, tinha uma concentração grande em 2 grandes livrarias, tiveram uma história maravilhosa, um vingrágico, e elas concentravam também uma quantidade grande de leitores e tal. Isso se diluiu bastante, é uma leitura que eu faço, bastante entre outras livrarias. Algumas livrarias aumentaram sua malha, mas sobretudo esses projetos singulares, projetos autorais de livrarias especializados, com a marca do livreiro. Quem abriu aqui, o livreiro tá lá também, além da marca dele, ele tá lá. Isso diferencia um pouco esse passado recente para esse novo mundo que eu acho que é muito mais interessante. Fala bastante de diversidade, biodiversidade. E um outro aspecto interessante, rapidamente, é que essas livrarias, em geral, têm uma conexão grande também com editoras que têm um formato, um tamanho. É só olhar aqui e ver livros de editoras pequenas, livros de editoras que são de Minas, de Pernambuco. É muito positivo. Então, só para complementar o que significa uma livraria de rua e tal, a gente falou de todos os aspectos afetivos, que eu acho que realmente esses lugares são pontos mesmo de encontro. São atravessados pelo afeto. O que também as pessoas estão procurando também nesses lugares? Em épocas de virtualidades e afetos, acho que aqui é o lugar do livreiro contar a história dos livros e saber manjar da curadoria e tomar um café junto. A gente vai ocupando esses lugares nas cidades também, sabe? Que são espaços afetivos, de olho no olho e tal. Isso é bem bonito, essa função. Os clientes vão virando amigos mesmo. Eu tenho um amigo lá do Celinho que volta e meia vai lá e passa umas horas lendo, toma café, bate papo e tal. E quando ele tá precisando de cá, ele vem pra cá. E é assim, ele me diz, não, eu comecei com a Mônica, não é assim, fui na livraria olhar livro, eu comecei com a Mônica. Ele compra. Ele ficou triste essa semana, ele veio aqui, estava fechado no dia da apagão. Ele chegou lá, me contou que a gente tinha luz. Vai, livraria da tarde, estava fechada. Eu queria só fazer uma pontuação rápida. Não quero estragar toda a magia de beleza, mas acho que é importante a gente falar isso. Eu vou pregar para convertido, porque todo mundo que está aqui compra em livraria e prestigia. Mas aproveitando a pergunta do Edu, se financeiramente fez diferença no resultado, vou dizer para você. Acho que ainda é pequeno financeiramente, mas acho que em termos de visibilidade, a gente ganhou muita visibilidade, porque não só as pessoas estão vindo, tá? Mas as pessoas estão conhecendo, porque pode ser que elas não venham agora, mas em algum momento elas vão vir, porque está saindo nas mídias geral, assim, então isso traz uma força e uma importância muito grande. E politicamente, eu acho que isso também está reverberando. Então a gente teve, por exemplo, o secretário de Turismo de São Paulo comentou no post que a gente fez em colaboração, que a Livraria da Vila, se não me engano, puxou, comentou, poxa, que bacana, que projeto legal. Talvez a gente não consiga mensurar isso agora financeiramente, mas a gente já sente uma repercussão. E, gente, não dá pra gente negar que no Brasil a gente não tem nenhuma política pública de preservação das livrarias.
livrarias. Ao contrário, exatamente. Agora tem uma lei sendo aprovada de valorização do livro, mas o impacto para as livrarias ainda não chegou. A gente vive um dia a dia muito doído. No início, quando a gente não podia fazer evento, eu lembro que eu e o Betinho falava assim, ai meu Deus do céu, como tá difícil. Com os eventos, melhorou. Aí a gente passou a falar, nossa, como seria bom se a gente pudesse só vender livro e não tivesse que fazer tanto evento, porque evento cansa. É uma delícia, eu adoro. Mas chega uma hora que você quer ir pra casa, descansar. Essa semana a gente teve um evento aqui super bacana. As pessoas saíram daqui e foram para um futuro refeitório, tomar uma cerveja. Eu não. Eu tinha que ficar aqui, eu tinha que fechar a livraria, eu tinha que cuidar das coisas, eu estava cansada. No dia seguinte eu ia ter que estar aqui. Isso é, de fato, um desafio para as livrarias. Uma outra repercussão bacana é que livreiros que abriram há pouco tempo estão cansados, o mapa trouxe um gás. Pô, que bacana, me deu esperança, trouxe mais movimento para minha livraria, trouxe mais visibilidade. Porque não é fácil, é de fato um negócio ainda sofrido. Um negócio que a gente precisa trabalhar muito para a gente pagar as contas. E como todo e qualquer empresário, a gente quer trabalhar muito, ganhar bem, remunerar bem as pessoas que trabalham com a gente, ter condições de oferecer um plano de saúde, uma remuneração compatível com o nível de trabalho delas. E acho que isso, tudo bem, o comércio sempre foi, sempre vai ser assim. Eu me lembro do meu pai, do meu avô sofrendo também com isso. Mas a gente pode ser melhor. Tem uma lei, que está aí já há bastante tempo, que não consegue evoluir, que é a Lei Cortês, preservação de descontos em lançamentos, que seria maravilhoso para a gente, protegeria um pouco as livrarias, mas ela não é uma lei muito popular, então é difícil ela ser aprovada. Mas enfim, a gente está aí batalhando por isso e acreditando que uma hora a gente vai ter algum tipo de proteção. Numa reunião da Associação Nacional das Livrarias essa semana, teve a votação lá para eleger a diretoria, porque a diretoria foi reeleita. O Alexandre, que é o presidente da ANL, ele trouxe uma fala que eu achei que faz muito sentido. Talvez a gente não tenha que ter uma nova lei, mas colocar, inserir uma emenda. O Roberto estava lá também, me relembre aí, uma emenda numa lei que já existe, de proteção ao livre, à leitura e às bibliotecas e livrarias, e talvez a gente consiga dar esse passo. Então, talvez aí a ANL volte para investir um pouco mais nisso a partir do próximo ano. Quem sabe a gente aumenta a chance de ter essa aprovação. Graças a Deus tem uma ferramenta da Bookinfo que está monitorando esses marketplaces. A gente se envolveu diretamente nisso. Está sendo acatado. O Edu está acompanhando, está ajustando essa ferramenta e eu acredito que vai ser positivo. Aquilo que eu falei na reunião, só cutuquei que agora o desafio é dessas editoras junto com as Big Techs. Aí que vai ser o pega, aí que vai ser o ajuste fino. Com relação à lei do preço fixo, eu vejo não como uma lei do preço fixo, né? Eu acho que é outra pegada, é um formato de você ter um mercado honesto, na verdade. Porque o que acontece hoje, o que fazem é muito desonesto. A gente é, como é que fala, o boi da piranha. Né? Eles lançam lá para vender geladeira. Para vender geladeira. Totalmente diferente do nosso negócio. E eu fico muito feliz por participar com vocês, são maravilhosos. A casa nossa sempre vai estar aberta para vocês, a gente adora. O nosso foco realmente são as livrarias. Orlando é prova disso. Esse final de ano abrimos o quê? 4 pontos? 3 tem o quarto para explorar. Certo. Então, 4 livrarias novas. Foi Amparo, São Carlos. Está acontecendo, então a gente fica muito feliz com isso. O espaço de vocês, essa intimidade, esse humanismo que a gente tem é totalmente diferente do que acontece em qualquer lugar. Bacana, eu sou muito feliz, tá? Por isso. Obrigada. Vamos encerrar, vocês querem alguma palavra final? Tudo isso que foi dito agora, tal, ainda é muito restrito. A gente percebe que muita gente não sabe nada dessas instruções do livro. Tô nem falando aqui de classes sociais, nada disso. A gente trabalha com muito professora que não tem ideia do que é a lei do preço fixo e que compra nos e-commerces, assim, feliz, sem nenhum olhar crítico pra isso. Então, talvez a gente deu muita entrevista no mapa, em vários veículos. Todas as entrevistas a gente trouxe esse tema, todo mundo que participou. Também o mapa talvez ajude a popularizar e espalhar esse debate que eu brinco que é espalhar a palavra das livrarias de rua, né? A gente espalhar essa palavra e curar assim, as bolhas. Então, muito obrigada. Feliz aniversário para a Livraria Letrada.
Quero só, aproveitando então o público, a Zil chegou, então quero fazer um agradecimento aos meus livreiros atuais. Já falei dos meus livreiros que começaram aqui comigo. Zilmara, a Geu, como o Sandro está. A Geu está na caixa, papel importantíssimo. E o Rafa, que está ali, que hoje fazem a livraria da tarde acontecer. E ser essa livraria que a vizinhança adora. Então, obrigada, Zil, obrigada, Rafa, obrigada, Geu, por estarem comigo, acreditarem nesse sonho, seguirem. E ao Orlando, que foi meu parceiraço e é até hoje, com quem eu troco muito. É um consultor que ajuda vários livreiros aí, é uma pessoa de referência para mim. Obrigada, que bom que você está aqui. Obrigado. Obrigada.